A área ardida, registada desde o início do ano, é superior à dos últimos 10 anos. A aposta do Governo tem sido o reforço do combate, mas o problema continua a estar na prevenção. A lei obriga a que os proprietários façam a limpeza dos terrenos, mas a verdade é que os custos podem chegar aos 1.000 euros por hectare. Antecipada 15 dias, a fase de incêndios começou este ano mais cedo. Em maio, são cada vez mais os alertas, tal como os concelhos em risco máximo. De acordo com o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a área ardida até agora é superior à dos últimos 10 anos. Entre 1 de janeiro e 15 de julho foram registadas quase 9.000 ocorrências, que resultaram em mais de 23.000 hectares engolidos pelas chamas. Viana do Castelo, Braga e Viseu foram os distritos mais afetados, mas é o Porto que surge no topo da lista, com mais incêndios. A aposta do Governo tem sido no reforço do combate, mas o problema parece estar na prevenção. Segundo um estudo internacional coordenado em Portugal, uma intervenção num hectare de vegetação pode reduzir um hectare queimado no futuro. Mas o que diz a legislação? As novas edificações no espaço florestal ou rural têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância à extrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 metros. Para além desta distância, na maior parte dos casos não estar a ser cumprida, existe também a obrigação de o proprietário limpar a respectiva área. Uma limpeza que pode custar desde os 50 euros com fogo controlado até 1.000 euros por hectare, através de meios mecânicos. Há ainda terrenos com cadastro desatualizado e é desta forma que a prevenção tem sido condicionada ao longo dos últimos anos. Trazemos ao Jornal 2 o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Ribeiro. Muito boa noite, obrigada pela sua disponibilidade. Deixe-me começar por perguntar-lhe se considera que a atual lei é suficientemente preventiva do ponto de vista da prevenção dos fogos florestais. Eu direi que a legislação que está em vigor, se for aplicada como ela própria prevê, seria um belíssimo instrumento de prevenção. E porquê que ela não é aplicada como devia? Bom, porque os protagonistas que deviam aplicar essa lei não fazem o trabalho, nomeadamente as câmaras municipais, por exemplo, os efetivos ao nível das autoridades policiais também têm as suas dificuldades, ainda para mais quando os períodos críticos coincidem também com outras atividades complexas que mobilizam essas forças. E depois, por último, também o desleixo e a falta de conhecimento que há nessas estruturas para se percepcionar a necessidade de fazer uma fiscalização preventiva. E repare, o problema dos números que disseram aí, esses números são exatamente esses, são preocupantes, mas se nós repararmos e desconstruirmos isso por mês, verificamos que só em março houve 675 incêndios florestais com 4.837. Em abril, 412, com 6.612. E depois, em junho, 267 incêndios, com 4.324 hectares. Isto parece um paradoxo, mas prova que o problema do reforço do combate ao incêndio é importante, mas não é por si só uma solução. Até porque este reforço só existe nos meses do período crítico, essencialmente. O que nós temos que trabalhar em Portugal, e não fazemos, é a prevenção que tem que começar logo no final dos invernos. E é nessa altura que nós devemos começar a fazer essas tais limpezas, essas tais preocupações de compartimentação da floresta, da criação dos aceiros, do garantir do funcionamento e também de garantir a operacionalidade das associações de bombeiros e dos corpos de bombeiros, que, como se sabe, estão algumas numa situação dramática, sem recursos para fazerem aquilo a que estão obrigados. Ricardo Ribeiro, e que o Governo tem que olhar para isto. Na limpeza das matas e das florestas. Se calhar muitos dos proprietários não fazem essas limpezas previstas na lei, precisamente por causa dos elevadíssimos custos que podem rondar entre 100 a 1.000 euros por hectare. Como é que podemos reduzir o custo destas limpezas? Em primeiro lugar, é importante identificar quem são os proprietários. Em primeiro lugar, há organismos do Estado e o próprio Estado é proprietário e, na maior parte das situações, não cumpre a própria legislação. Em segundo lugar, temos as câmaras municipais, que também têm propriedades e que também não cumprem. Em quarto lugar,
temos as concessionárias de estradas e autoestradas em que algumas situações são dramáticas. Quarto, os agricultores em associações e os próprios proprietários. Nesse contexto, o que é que acontece? Muitas das vezes, direcionando a estes dois últimos, a rentabilidade das suas propriedades é baixíssima. E, portanto, a limpeza é um custo, muitas das vezes, não suportável pelo proprietário. Portanto, deveria haver, por um lado, medidas de incentivo fiscal que vão desde medidas que mexessem no IRS, no próprio IVA, medidas compensatórias dessa limpeza, que eram não mais do que um próprio investimento. Porque, como disse esse estudo, o custo do incêndio e do combate ao incêndio é muito maior do que as medidas de prevenção. Um outro aspecto que também diminuiria certamente os incêndios era medidas que levassem à fixação da população e ao aumento do rendimento da atividade dos agricultores, de forma a garantirem que não haveria a desertificação das áreas rurais e que não havia também a mobilização das pessoas do interior para o litoral. Porque todas estas realidades são fatores de risco e que acrescem no risco do incêndio que depois, mais tarde, vem de facto a acontecer. Ficam todos estes alertas. Ricardo Ribeiro, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Boa noite.